Olá, eu sou a Isabela e eu quero compartilhar com você o estudo de grupos da cidade desta semana. Eu também quero fazer junto com você a leitura e reflexão do nosso devocional do dia em que esse vídeo está indo para o ar, o nosso devocional Experiências com Deus. E hoje, no dia 30 de setembro, o tema do nosso devocional é Ver como Deus vê. E nós lemos assim em Atos, no capítulo 5, versículo 5. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então nós vemos aqui uma situação de um julgamento de Deus caindo sobre uma pessoa. E quando isso acontece, nós temos uma inclinação natural a muitas vezes sentir pena das consequências e daquilo que a pessoa está passando. Mas quando Deus está agindo, trazendo consequências sobre a vida de alguém, nós precisamos inclinar o nosso coração somente para Ele, pois somente Deus tem total conhecimento do coração das pessoas, do contexto das pessoas, e somente Ele conhece na totalidade os seus propósitos. Nós vemos que a experiência de Ananias e Safira foi uma história que trouxe perplexidade no Novo Testamento. E foi um tempo em que a igreja de Jesus estava sendo desenvolvida, os primeiros anos da igreja. Então, o que aconteceu com eles foi crucial para que outras pessoas entendessem qual era o caráter, o coração e a disposição que Deus esperava de seus filhos. Então, muitas vezes, o pecado de um cristão tem um efeito devastador sobre o outro. E Deus pode trazer uma consequência severa sobre o pecado de alguém para que outros não pequem. Então, quando você vê Deus agindo sobre a vida de alguém vivendo consequências de um pecado, saiba que Deus ama os seus filhos e faça um exame da sua própria vida. Veja como você pode aprender com aquilo e como você pode endireitar e ajustar os seus passos e as suas atitudes também. Sempre, sempre nos lembrando de que Deus é bom o tempo todo e de que Ele conhece na totalidade o coração dos seus filhos e os planos que Ele tem para cada um de nós. Então, você aí, se você estiver se reunindo com o seu grupo da cidade, faça também a leitura do devocional do dia do seu GDC e reflita com as pessoas as percepções delas sobre essa leitura tão especial que tem sido experiências com Deus. E iniciando então o nosso estudo dessa semana, o tema dele é Prepare a sua mente. Nós lemos assim em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Diferente de todo o resto da criação, nós seres humanos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos capazes de sentir, de pensar, de termos emoções e refletirmos de forma crítica e eficaz. A nossa mente é algo poderoso. Nós podemos com ela memorizar as passagens das Escrituras que transformam a nossa vida e nos direcionam. Podemos meditar na palavra de Deus, em tudo aquilo que agrada a Ele. Com a nossa mente nós podemos adquirir novos conhecimentos acerca de Deus, acerca do mundo, da sociedade em que nós vivemos. A nossa mente permite que a gente guarde nas nossas memórias tudo aquilo de bom que aconteceu com a gente. Com o Espírito Santo de Deus atuando em nós, nós podemos discernir entre a verdade e a mentira, o certo e o errado. Então, muitas coisas boas podem surgir a partir da nossa mente. Todos esses exemplos nos mostram como uma mente sadia pode ser colocada a serviço do Senhor. Porém, com a mesma intensidade e capacidade, nós também podemos permitir que as nossas mentes sejam dominadas e direcionadas por conceitos, doutrinas, pensamentos contrários à palavra de Deus e à vontade dele. Facilmente podemos aceitar que outras pessoas nos digam o que pensar, como agir, e a gente pode até limitar as nossas ideias e a nossa busca por conhecimento por preguiça, religiosidade ou até mesmo imaturidade. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 14 e 20. Irmãos, não sejam como crianças no modo de pensar. Com respeito ao mal, sejam como as crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam maduros. Então ele insistiu com os cristãos para lutarem por maturidade no seu pensar, e essa orientação com certeza se aplica a mim e a você também nos dias de hoje. Quando nós nos tornamos cristãos, Deus renova as nossas mentes, como nós lemos em Romanos 12, no versículo 2. E Ele nos convida para consagrarmos a Ele a nossa forma de pensar.
No estudo de hoje, nós vamos refletir juntos sobre como nós podemos usar a nossa mente a serviço do Senhor para glorificá-lo. Então, vamos juntos refletir acerca de 3 pontos. E o primeiro ponto é: para usar sua mente de uma maneira que glorifique a Deus, creia no amor dele. Em 1 João, capítulo 4, versículo 16, nós lemos: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Tudo em nossa mente, conhecimento, pensamentos, reflexões, precisa vir depois dessa grande e poderosa verdade de que Deus é amor. Entender isso em toda a sua dimensão irá nos permitir desfrutar de tudo que temos acesso e direito como filhos de Deus. Muitas escolhas ou opiniões são formadas de forma equivocada ou contrária aos planos de Deus, simplesmente porque nós não conhecemos, a nossa mente não está praticando a verdade de que Deus nos ama, independente do nosso merecimento. Uma ideia errada sobre quem Deus é confunde a nossa própria identidade e pode nos fazer sentir ressentimento por Ele quando uma oração não for claramente respondida, quando nós ouvirmos um não da parte de Deus. A falta de conhecimento e de saber que Deus nos ama pode nos levar a uma ideia equivocada sobre o caráter e a bondade dele. Podemos até mesmo chegar ao ponto de duvidar da sua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida. No entanto, com claro entendimento e aceitação do amor de Deus por nós, estaremos alinhados ao seu coração, obedientes à sua palavra e confiantes no seu plano para a nossa história. Ter a certeza do amor de Deus por nós nos liberta para desfrutarmos das inúmeras expressões de amor que Ele derrama sobre nós todos os dias. Então tenha esse pensamento claro na sua mente, creia nessa verdade. Deus nos ama e Deus é amor. Então reflita junto ao seu GDC. Você tem experimentado o profundo senso de alegria e segurança que vem de saber que você é amado por Deus? E o segundo ponto, para usar sua mente de uma maneira que glorifique a Deus, não faça concessões ao pecado. Em 1 João capítulo 3, 6, continuamos lendo assim: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós. E isso é algo muito poderoso. E com isso cria essa possibilidade de que o seu fruto seja gerado em nossa vida à medida que desenvolvemos o nosso relacionamento com Ele. Não podemos investir tempo caminhando em comunhão com o Espírito Santo, orando e estudando sobre a palavra de Deus e também persistir no pecado. Então, fica aqui algumas reflexões. Com o que você tem alimentado os seus pensamentos? Quais são os conteúdos que você tem consumido? Eles estão te nutrindo, direcionando a sua vida em santidade ou criando espaço e viabilizando o pecado na sua vida? Não faça concessões. Não permita que a sua mente seja um canal para que o pecado entre na sua vida. Não permita que a sua mente seja aliada do inimigo na sua história. Permaneça em Deus. Cresça em seu relacionamento com o Espírito Santo e Ele o ajudará a erradicar todo e qualquer traço de pecado em sua mente e em sua vida. Escolha bem os seus pensamentos e aquilo que tem nutrido a sua mente. Você precisa fazer algum ajuste em sua maneira de pensar ou nas coisas que tem ouvido e assistido para preservar a sua mente do pecado? Não faça concessões. E o terceiro e último ponto diz assim: para usar sua mente de uma maneira que glorifique a Deus, entregue a Ele toda ansiedade. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Os dias em que nós vivemos, eles estão cada vez mais propícios e é cada vez mais comum de se ver a nossa saúde mental debilitada, sendo colocada em jogo. Nossos pensamentos e a nossa mente estão diretamente ligados à maneira como temos percebido e lidado com a vida. A grande maioria das pessoas lida diariamente com ansiedade e frequentemente desenvolve patologias consequentes desse mal. No entanto,
Apesar dos desafios e das preocupações diárias, como cristãos, nós temos a certeza de que Deus tem cuidado de nós, que Jesus está ao nosso lado, Ele nos prometeu que não nos abandonaria. Então, se de fato cremos, precisamos agir de acordo com essa verdade. Entregar a sua ansiedade é uma escolha, significa conscientemente permitir que Deus, que Cristo haja diante dos nossos problemas e que Ele leve o peso dos nossos problemas. Às vezes essa é a parte mais difícil de confiar em Deus, entregar a Ele. Não gostamos de entregar nem mesmo os nossos problemas. Aprendemos que depender apenas de si mesmo é bom e elogiável, mas Deus espera um coração que depende dele nesse aspecto. Se queremos nos libertar do peso das nossas preocupações, precisamos escolher entregá-las nas fortes mãos do nosso Pai. Então, que a sua mente possa ser sadia e livre dessas preocupações, porque nós temos um Deus que está pronto a recebê-las e cuidar de cada detalhe das nossas vidas. Então, convide algumas pessoas aí no seu grupo a verbalizar algumas preocupações que gostariam de entregar diante de Deus hoje. Você mesmo assistindo esse vídeo, coloque diante de Deus tudo aquilo que você quer entregar para Ele, as suas ansiedades, suas preocupações. Conclusão. Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Deus criou cada um de nós de forma perfeita para o seu propósito e Ele nos enxerga através da sua infinita graça. Isso significa que podemos viver como filhos maduros, sábios e inteligentes através do seu aperfeiçoamento em nós. Vamos concluir esse encontro aqui de hoje escolhendo crer nas verdades que Ele diz acerca de nós e agir conforme a nossa identidade de filhos, com mentes sadias e consagradas ao Senhor. Podemos escolher deixar para trás as atitudes, posturas e pensamentos de antes e nos revestirmos de sabedoria, maturidade e amor. E todas essas coisas estão disponíveis em Jesus. Então, prepare a sua mente para viver o melhor de Deus para a sua história. E para a aplicação dessa semana, em seu tempo devocional, separe um momento para escrever a Deus os seus pensamentos acerca de você mesmo, acerca de quem Ele é e das circunstâncias da sua vida. Peça ao Espírito Santo para te mostrar se existe alguma mentira em que você ainda está acreditando e peça a Ele para trazer as verdades dos céus que Ele quer desenvolver na sua história. Fique com a palavra dEle, com aquilo que Ele diz a respeito de você e da sua história. As nossas mentes consagradas a Deus certamente nos levarão para um novo nível de relacionamento com Ele e também avançaremos no nosso propósito e na nossa jornada com Ele. Eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida. Se você ainda não participa de algum grupo da cidade, acesse o QR Code que está aqui nesse vídeo para você se conectar a um dos nossos GDCs. Até o próximo vídeo.